Zona do Agrião. Apoio Cultural, Conrad, o seu distribuidor Ford Caminhões. Telefone 4009-4000. Forte Vidro. Olá, olá! Estamos começando mais um programa Zona do Agrião aqui pelo canal 14 da NET, a nossa TV Caxias. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Desculpa a voz, viu, que a gripe ela tá meio forte. Sempre lembrando que vamos para Forte Vidro, que atende o setor moveleiro, arquitetos, vidraceiros e decoradores. Tem vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros. Você que é arquiteto, decorador, enfim. A Forte Vidro fica lá no bairro De Lázaro e o telefone, anota aí o telefone da Forte Vidro, é o 3025 5785. Tem os horários aqui também do programa Zona do Agrião, que eu vou passar depois. Conrad, o seu distribuidor Ford Caminhões, lá na RS 122, no quilômetro 68, ali no desvio Risso. Anotar o telefone da Conrad é o 4009-4000. E tem também para o Preto, o mês dos namorados Grená. Concorra um final de semana a 2 lá no Lagueto Hotéis, essa rede que é nota 10 a cada R$100 em compras lá no Ninho do Falcão, então ganha um cupom e o Preto pode levar o seu namorado. Tá valendo ainda, viu? É a última semana que vai estar valendo esse sorteio. Que comercial mais chinfrim, sem graça. Esse aqui? É? Por quê? Deixa quieto. Tu tá brabinho hoje? Não. Só porque é do Grená, tu não gostou? Não, tudo bem. Que não tirou a camisa de sábado. Ai. Bom, antes da gente começar, de eu apresentar o meu amigo Chuchu que está aqui conosco, eu quero deixar, em nome do programa Zona do Agrião, em nome de todos aqui presentes, em nome do Paulo Rodrigues, que não pôde estar aqui hoje, está cumprindo um evento do Carros e Companhia, um abraço, as felicitações para o Juventude, que fez 101 anos e 15 anos da conquista da Copa do Brasil. Teve a festa lá na Nossa Senhora da Saúde no sábado. Saúde no sábado. O Zona do Agrião esteve lá, representado pelo nosso amigo Rogério Preto, que também foi lá como Rogério Preto e foi como Com Zona certeza, do Agrião, né? como torcedor. Então deixar aqui um abração muito grande, felicitações para toda a diretoria, para o presidente, para os atletas, enfim. E principalmente para a torcida que é quem efetivamente, verdadeiramente faz do Juventude esse clube gigantesco de expressão que é, então. Parabéns, e eu com meu sangue, todo mundo sabe, nunca escondi que ele é verde também, né, Preto? Fica aqui o meu abraço em nome do Paulo Rodrigues, do meu pai, e que a gente vá cada vez mais para os próximos anos do Juventude. Se iniciou... Eu não sabia que se inicia um novo... Mas eu assumo, né? Não sabia. Não, na verdade o Juventude inicia um novo século, então, né? É isso? Juventude? Assumido. Mas faz tempo? Então tá bom. Sempre o Juventude inicia um novo século, né? Primeiro ano de um novo século, de mais 100 anos. Oxalá perpetue por mais centenas e centenas de anos. Com certeza. Faz 13 anos ou mais que eu sou conselheiro do Juventude. Ah, tá. Tudo bem. Assumido, então. Sempre. Pretos começaram um novo século e nem levaram os jogadores na que festa. todo Juventude se assume. Agora, na imprensa tem muitos grenados que não se assumem. Sabe que... Como é que é? Tu tá me chamando de Grená, isso? Não estou lhe chamando. Eu sei que você é Grená. Não preciso chamar. Eu não torço. Primeiro, então, eu quero dar as boas-vindas ao meu amigo Chuchu, que está conosco. Disfarçando da voz, que tá ruim da voz, porque a tua voz sempre foi assim. Mensado Marcelo está sempre detonado na segunda-feira, né? Pós-fim de semana. Mas foi por causa disso, eu fiquei gripado e aí eu não saí. Aí o cara não sai, não faz uma festinha, não toma nada, chega a segunda, tá liquidado. Aquelas fotinhas do Facebook lá. Exatamente. Aí tô aí, ó, meio liquidado. Então, vamos fazer os abraços aí, pessoal. Mandar um abraço pro Júlio César Bresciani, que é um ouvinte. Achei que era o goleiro da seleção. Conhece? É o Júlio. É quase. E mandar um abraço principalmente pro Pierutini, que é fã do Pierutini, pro Preto também, apesar de ser juventudista. Que apesar? Não, foi o que ele falou ali. Apesar. Ser juventudista é uma honra. O Preto ele tá sob. Mas ele é teu fã também. Calma. Não leve a sério que ele entrou em TPM hoje. Mandar um abraço também pro pessoal da Samai, né? Porque com toda essa chuva eu não tenho água lá em casa desde sexta-feira. Bairro Cristo Redentor, não sei. E o Marrecas não funciona. Transbordou.
Transbordou? Pois é, eu... Vou tomar banho no chafariz da praça. Não, vou ter que apelar. Eu lembro que uma vez o pessoal da Zona Norte vinha lavar roupa no chafariz, quando ficava feia a coisa. Porque não tem água... Acho que nem sei se é o lugar para estar falando disso, mas tudo bem. Mas não tem água. A gente fala tanta coisa pior aqui que tu pode falar que então, tá sem por favor, água. Não vai ser dá esse o uma problema. atençãozinha que Não, tá mas feio o negócio. é uma questão de interesse público, né? Exatamente. Não tem água no Mas bairro eu tô tal. pensando como é que tem uma represa lá que tá transbordando, foram gastos 300 milhões e não tá funcionando. Mas tem que ter água, cano para levar água. Ah, não fizeram os canos, fizeram uma... Se tem os cano, caras fizeram os caras fizeram a represa e não... Pra guardar água, agora. Aí se tem a bom, represa é aí, os outra canos, coisa. falta o motor. Aqui Se tem o motor e não tem, falta... Essa semana, a última semana, a gente pode falar alguma coisa sobre isso, né? A partir da semana que vem já não se fala mais nada. por causa da... E aí morreu, e aí tem a lei da mordaça, então tô aproveitando. É só ver quem conduziu a obra, tu vai entender. Pois é. Então, voltou pra Caxias? Tá na tua escrevendo. Não vejo. Sadi, meu goleiro. Falar em Sadi, gostou de ver o Júlio César? Gostei porque eu acho que as pessoas que exerceram uma função como eu exerci, logicamente o Júlio César está numa seleção brasileira, carregou uma cruz de um país inteiro nas costas, e às vezes a imprensa, a gente sempre acaba falando isso e está por aqui. O Tino Marcos achei que foi muito aproveitador há 4 anos atrás, quando pegou aquele rapaz saindo do gramado depois de ter falhado, com as luvas na mão ainda. Tá? E ele foi muito... porque é um cara do bem. Ele é uma pessoa do bem, é um cara trabalhador e batalhador e um bom profissional. E ele encarou de frente uma Rede Globo naquele momento e deu uma entrevista assumindo até seu erro, porque o Brasil não perdeu pelo Júlio César na última Copa. Perdeu por os erros que aconteceram pelas virtudes da Holanda. Da obra, né? Mas é evidente que aquele primeiro gol pesou porque ele era um jogador tão importante naquela última Copa também, que eu senti que o grupo sentiu aquele erro em demasia e a Holanda, na sequência, acabou fazendo aquele gol de escanteio com 2 cabeçadas dentro da área e aí caiu uma cruz em cima do jogador como goleiro. Porque no futebol se marca muito as coisas, né? Às vezes um cara que perde um pênalti, às vezes um goleiro que tem uma falha, isso evidenciou uma coisa ruim em cima dele durante muito tempo. E ele estava visivelmente emocionado, porque é natural, né? Passar por tudo que ele passou, recebeu uma oportunidade do Felipe e do treinador e está conseguindo dar a volta. E é um belo goleiro, né? Agora, tapou a boca de todo mundo, mas tem que estar sempre provando, né? Porque pode ser que venha outras aí, né? Então, ele acho que é consciente, é trabalhador e acho que o grupo merecia... São os jogadores do bem, essa gurizada do Brasil. E acho que conseguiram uma classificação, apesar do Brasil não estar bem. Mas meus abraços vão para a torcida, então, do Brasil. Eu só não entendi a parte do Tino Marcos. Quer dizer que tu tem que esperar. Não, porque... O cara sai de dentro do campo, tem que saber o que vai falar também, se tu não dá uma entrevista vez eu te entrevistei Globo... numa saída de campo, que tu tava com as luvinhas na mão, e... Mas assim, depois de um 4-0 que tu levou lá do São Luís de... Não, é que eu quero São dizer Luís assim, de Juiz, que tu levou 2 gols do Paulo Gaúcho, lembra? Lembro. Lembra daquele jogo lá? Com certeza. Pois é, e aí tu não falou besteira. Claro que a dimensão é outra. Por que tu não lembrou de um melhor 5-3 no Caju? E exatamente também, a mesma coisa. Eu lembrei desse aí porque eu dei muita entrevista no Caju. Não, mas é aí que eu tô dizendo. Porque eu assumo as coisas que eu faço. Tá certo. Agora, tem muitas pessoas... No momento ali, eu acho que você tem que deixar o jogador pelo menos respirar. Isso que eu quero dizer. É lógico que se dá um erro, sai na capa. E se tu faz um acerto, você faz 2 linhas. O que acontece é o seguinte... São coisas pesadas para uma pessoa. Mas ele assumiu e foi lá e deu a entrevista. Só que hoje isso não aconteceria, Hoje isso não aconteceria porque na seleção tem o tal do Rodrigo Paiva lá que sai no pau até com o jogador e que não deixa determinadas perguntas serem feitas ou serem respondidas. Então isso já dá uma aliviada. É que o jogador hoje de seleção, de clube, ele tá muito na mamata, né? Tá muito na... A imprensa, a assessoria de imprensa, isso é em todo lugar. É na política, qualquer coisa mais pesada. Vamos meter uma nota, vamos esperar o tempo passar, né? Vamos achar várias respostas para uma possível pergunta mais pesada. E eu acho que se tu não... E se perde muito quando na saída de campo tu não conversa com o cara. Né? Uma vez na saída de campo tu pegava ali um monte de técnico que dava uma entrevista e no calor do momento aproveitava uma semana de debate. Isso não existe mais hoje. Tu não entrevista mais ninguém na saída de campo. E guardadas as proporções, jogador hoje... e olha lá ainda. Hoje, eu vejo a imprensa, e eu acho que muita gente vê a imprensa hoje com restrições ao nível do que é feito com os políticos. Tá? Descrédito, né? Porque a gente vê que sabe que há interesses. Né? A imprensa tem bastidores que nem tem o futebol. Né? A gente sabe que tem clubes que são privilegiados pela imprensa, outros são mal vistos.
E Tu acha isso... que tem em Caxias clube privilegiado pela imprensa? Não, ou... eu não quis só falar em Caxias, estou falando do que a gente vê. Não, tô falando em Caxias. O que o Sadi colocou agora é uma prova disso. Eu só acho o Meus seguinte, abraços ó. são para o Júlio César. Vai, Preto. Não, eu não vou lembrar aqui, eu não vou conseguir lembrar aqui de todos os jaconeiros com quem eu conversei, tive o prazer de rever lá na janta dos 101 anos de juventude no sábado e da conquista dos 15 anos da Copa do Brasil, mas sinto-se todos abraçados. Foi uma festa muito boa, maravilhosa, e sempre é bom rever aqueles vídeos maravilhosos dos jogos da conquista da Copa do Brasil. A gente rever lá e ver tanta gente conhecida na arquibancada e dirigentes que passaram, jogadores. Tínhamos lá os jogadores que conquistaram o título, estavam lá, né? Como o Lauro, o Diego, o Humberto, enfim, tinha vários ex-atletas lá. E mandar também o meu abraço para o pessoal ali dos Poços Cocáveros, são muito meus amigos, para não dizer também clientes. O presidente lá, o seu Darcy Tonieto, o Fadanelli, o Mauro, né? Todos grenás, mas meus amigos, grandes amigos que eu tenho. E tá mandado um abraço. Tá mandado um abraço. Por hora é isso. Eu vou mandar meu abraço, mas depois tem umas perguntinhas para te fazer, tá? Enem? Aqui não é Enem. Não, eu quero saber dessa festa, me disseram que estava muito boa, disseram Podia ter que ido? Não, amanhã não. Sábado de noite eu não saio de casa. Eu queria saber se tu chegou a conversar com os jogadores de hoje, com o Roger, com aquela turma toda lá. Aí só a gente conversa depois. Meu abraço, bom. Não tô entendendo. Mas depois eu te explico. Não tô entendendo. O meu abraço vai para a família Balém, para Jaque, para o Alexandre e para o Tito. Não tive a oportunidade de comparecer na despedida da Dona Maria Helena, na semana que passou. Eles perderam a Dona Maria Helena, mãe deles, uma pessoa fora de série, que todo mundo aqui em Caxias admirava bastante. Eu quero mandar um abraço bem apertado para eles e dizer que todo mundo sentiu bastante essa nossa perda, a perda da comunidade de Caxias. Mas voltando então ao assunto da festa, tu chegou a conversar com algum jogador? Mas é abraço, o que é? Não, agora ele tá te fazendo uma pergunta, né, Preto? É isso mesmo, terminar os abraços, todo mundo abraçou todo mundo. Fui na festa de aniversário. É que ela vai daqui pra lá e volta de lá pra cá. Já estamos voltando. E eu aproveito também para agradecer o Arthur da Alegrave pelo convite. Independente do convite ou não, que a Zona do Agrião recebeu e eu fui lá representar, eu sempre me faço presente, independente do convite ou não. Só tu? Não, a emissora recebeu. Também tem que fazer jus. O Arthur até me mandou e-mail, tudo, mas eu sou como o Perutini, sábado de noite sair de casa é difícil. Isso é desculpa farrapada, mas tudo bem. Então, mas mandaram um convite pra ti, não mandaram pra mulher dos caras? A festa de 100 anos de 101 anos de juventude foi muito boa. Os jogadores ganharam pra família. Só que, assim, a festa entende-se pros torcedores, pros dirigentes que estão aí, que passaram, né? Não é para jogador. Se os jogadores não estiveram, não, eu já cansei de ir em festas de juventude que tinha jogadores e ex-atletas, mas enfim, se aquela do ano passado do Lisca que foi bacana, né? Fizeram um pacto lá, um negócio, né? Foi muito boa. Né? Importante, nós temos que sair da Série C. Mas tu tem ideia por que eles não foram? Não faço ideia, e cada um tem os seus compromissos e para mim não me dou o direito de questionar por que foram ou não foram. O importante é que o torcedor, que é a razão de ser do clube, festejou, comemorou, se emocionou com os vídeos lá das conquistas do Juventude, e só pode se emocionar quem tem conquistas, né? E foi muito bom, e ficamos lá até tarde. Correu o chapéu, né? Não correu o chapéu, não. E não é feio dizer que o Juventude está em dificuldades financeiras, como o Caxias também está, como a dupla Grenal está, todos estão. Só que o Juventude, por ser um clube, né, do interior, o maior que tem, as coisas refletem de uma maneira maior. Né? Maior dívida, tu quer dizer? Não, maior, dão mais dimensão, né? Para quem está nos assistindo entender, Sim. Tá, tem muita gente que não está entendendo. A comissão técnica não foi porque tem um atraso financeiro, é isso? Não sei, eu não sou dirigente, eu sou um torcedor comum como qualquer outro. Tá aqui, ó, tem uma informação aqui. Ó. Eu acho que... Quer que eu leia? Não, eu acho que informação quem tem que dar são os dirigentes, né? Eu acho que a nossa imprensa aqui, ela vive muito
A informação é... Os jogadores boicotam festa de Tem um monte de aniversário gente do que está Juventude. nos assistindo e que não está entendendo nada do que a gente Depois está do intervalo, falando. eu acho que explico, vai eu explico, pegar quer que eu o explique? Tiro e ler a matéria. Na porque a gente verdade, também um monte não de- tá Só, entendendo. é só Não, para saber tem um o que monte eu- de gente. Eu fui pego de surpresa agora de manhã com uma Quer que eu explique? notícia. Não, mas tem um que eu monte achei de- diferenciada. Tu tem E aí nós minuto e ficamos meio passando pra a explicar. banha no Minuto e trânsito. meio, pô. minuto e Então, meio. olha aqui, Já tô ó, com pessoal, o saco negócio que cheio. aconteceu é o seguinte, o ó. que é? Ficou enrolar, 1 minuto e meio. Eu acho que aconteceu uma coisa o Juventude, que o Juventude infelizmente está inesperada. passando por aquele processo de salário atrasado e na sexta-feira já boicotaram o treino, não ia ter 2 turnos, teve um turno Tu só. trabalha na Rádio Caxias? Só pro, Não, pro dizer eu que- trabalho na Esmeralda. Ah, bom. Devagarinho. Achei que tu era torcedor do Caxias. Ah, Esmeralda devagarinho. Ó, precisa trabalhar em rádio pra saber, Os né? jogadores parece que parece não boicotaram Ó, a festa, parece, não ó. foram à festa, nem jogadores, nem comissão técnica, em repúdio a esse atraso salarial que o Juventude vem perpetrando já há vários tempos. Nós também já passamos por isso, nós somos pequenininhos, mas já passamos por isso. Devia menos, mas devia Mas também, eu não né? lembro de ter sido divulgado. Aonde? O Caxias? Né? Se tu disse que já passaram por isso. Sim, não na lembro. minha época, do Sadi. Não, pera aí um pouquinho. É que eu vou tentar explicar pro Preto que ele é difícil de entender as coisas. Não é difícil, não. O Caxias, Eu vejo como maldade. Juventude passam por dificuldades financeiras, mas é a primeira vez que eu sei que um grupo de jogadores não vai numa festa do clube. Deve ter ficado uma mesa vazia lá, Não, onde não- iriam não sentar. tinha nenhuma mesa vazia. Então tiraram a mesa. Não tinha nenhuma. É uma notícia que é a primeira vez, eu acredito que os jogadores deveriam ter ido na festa. Se não foram, não sei se é por causa do salário atrasado, ou não foram convidados, ou as Mas esposas os jogadores foram fazem parte dos 101 anos do Juventude? Ah, não, quem é que mexe a camisa? Não, eles estão quem aí é que mexe hoje. a camisa do Não, clube? não, não, Tu tá não. sendo hipócrita, Preto. Não. Os jogadores de E Juventude vocês, não foram na festa. e vocês estão Só sendo isso. oportunistas. Só estamos sendo dando uma oportunista. notícia que existe, eu nem sabia disso. Hoje não tem nada a vocês ver tinham com que chegar isso. aqui e fazer que nem fez o Marcelo. Tô fazendo a minha obrigação. Tinha que fazer que nem o Marcelo. Tô fazendo a minha chegar obrigação. Chegar e parabenizar o clube. Aí vocês vêm com essas picuinhas aí, que a gente sabe que aquele do lado é a mesma coisa e não sai na imprensa. Não. Entende? Então vamos acabar com esse negócio. Tirar o Juventude pra Cristo todo dia. Não, eu vou à missa hoje lá. Tem rezar. clube no estado aí que tá devendo 4 meses de salário. Viu o que deu tu fundar esse clube aí? Nós não estamos falando em dívida de salário. Culpa do teu vô, né? Presta atenção, presta E atenção. tem mais uma, Presta ó. atenção. Tem mais uma Nós que não a- estamos falando em dívida de salário de nada. A gente só está dizendo que os jogadores de Juventude parece que teriam sido convidados para ir na Parece não, festa. foram. E não foram nenhum. A semana passada, nós tivemos um evento aqui de divulgação dos anos da televisão, que eu não sei quantos foram. 10. 10 anos da TV Caxias. Fomos convidados. Por educação, fomos. Fomos bem recebidos lá. Estávamos no coquetel e tal. Ah, tá certo, mas o nosso- e mas o fizemos nosso aqui tá- a parte do que o programa. nosso tá em Mas dia. o nosso tá em dia, né, E Sadinho? vamos lá, só isso que eu quero dizer. Não foi na janta da empresa. Não é obrigado aí. Mas não foi, tá dito. Algum motivo tem. Eu não acho sei. um fato tão irrelevante. Vamos fazer um que- intervalo rapidinho, depois Eu a não gente acho volta e relevante. continua. É relevante. Eu não acho relevante. É irrelevante. Você não sai daí que o programa tá muito bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, sempre Copa já para começou? Conrad, Depois nós distribuidor voltamos ao assunto. Ford Caminhões. Telefone da Conrad é o 4009-4000. Forte Vidro, lá no bairro de Lázaro, 3025-5785. Tem também o mês dos namorados Grená, viu, lá no Ninho do Falcão. Vai lá no Ninho do Falcão, compra lá e concorre a um fim de semana no Lagueto Hotéis. O intervalo é rapidinho, a gente já volta. Garantir a preservação da ordem pública, a segurança e a proteção da população. Esse é o compromisso do 12º Batalhão de Polícia Militar. Presente no dia a dia da vida de nossa cidade, a Brigada Militar está pronta para servir, cuidando com dedicação do bem-estar de todos e garantindo uma cidade mais tranquila. Brigada Militar, a força da comunidade. How many times, how many miles, how many stories to tell? I see the world through windows. Chegou o novo cargo extra pesado 2842. Força para carregar mais do que você imagina.
A revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. Madritex Camisetas Promocionais. Visite nosso site www.madritex.com.br. Fone 543268-1268. De volta com o nosso programa Zona do Agrião aqui no canal 14 da NET, a TV Caxias. Passar os horários do nosso programa. Muita gente pergunta, às vezes quer ver a reprise. Então o inédito é na segunda-feira às 20h30. Na segunda-feira também tem uma reprise às 23h, depois na terça às 11h e às 17h e na quarta-feira às 23h. Então, se por acaso não conseguir ver o programa inédito das 20h30 de segunda-feira, tem todos esses outros horários, são mais 4 reprises. Ao total na semana são 5 programas que você pode acompanhar. Nosso programa sempre vai para Conrad, o distribuidor Ford Caminhões, fica ali na RS 122. Tudo de caminhões Ford, pesados, extra pesados, tem a parte de oficina também lá. Qualquer coisa pode dar uma ligadinha para o 4009-4000. A Forte Vidro, que atende o setor moveleiro, arquitetos, vidraceiros e decoradores. Vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros. Lembrando, o fone da Forte Vidro é o 3025-5785. E lá no Ninho do Falcão vai ter o lançamento em breve da camisa número 3 do Caxias. Muito bem, pessoal. Onde é que nós tínhamos parado mesmo? Eu tô a fim de voltar logo ao futebol aqui em Caxias do Sul. Nós podíamos falar um pouquinho de Copa do Mundo também, né? Tá me enchendo o saco a Copa do Mundo também. Não, teve joguinho legal teve ontem jogo do bom, México, da Holanda. Tô brincando, mas jogos do final de semana, todos eles... Só sexta que deu aquela depressão. Eu achei... Pois é, o do Brasil foi... Voltando um pouquinho à questão do Júlio César. Se o Brasil tivesse caído nessa fase aí, eles não iam crucificar o Júlio César pelo gol que tomou? Com certeza. Pedir pelo gol... Que o Chile fez nele. Mas eu acho que teria que ter crucificado o Hulk, né? Que entregou uma bola, classificado a defesa, pegou não sei se aquela história de braço curto e não sei o quê. O bracinho de jacaré. Porque eu tava vendo, até comentei antes aqui, vi na TV uma situação que eu achei bem interessante, que o presidente do Chile, ele ia viajar, hoje é segunda-feira, ele ia viajar ontem. E ele ficou lá para receber a seleção do Chile, que estão fazendo uma festa lá porque jogaram com muita vontade, com muita garra, jogaram muito bem, então é uma maneira diferente. Imagina se o Brasil se desse qualquer resultado diferente, era só crítica, e o Chile... É que essa seleção do Chile, eles meio que... A FIFA não mostrou muita coisa, né? Até acabou meio que, não vou dizer escondendo, mas aquele padrão FIFA de ser, ele tipo, o cara que invadiu o gramado ninguém viu, teve um cara que invadiu o gramado, eles cortaram. Mas a seleção do Chile, ela abraçou uma causa dentro do Chile, que é aquela questão da volta das universidades públicas, que teve várias fotos, né, de todos os jogadores que se não eram fotos oficiais para a Copa do Mundo, eles estavam sempre com a camisa que era referente a isso. E há problemas sociais no Chile que foram abraçados pelos jogadores para tentar mexer um pouquinho com isso. Só que aí, como a FIFA tem aquele esquema todo, eles não mostram isso. E eu acho que é por causa disso também, né? Que os jogadores voltaram, tentaram, né? E foram até onde foram para tentar mobilizar um pouquinho politicamente. No Brasil já meio que acontece o contrário, né? A seleção dá uma abafada nesse tipo de protesto, lá a seleção serve para isso. Eu acho que nesse momento, por isso, né, a mudança de agenda do presidente, a recepção dos jogadores, assim como aconteceu com, né, no próprio Uruguai, né? E a gente não viu isso na Europa lá, os caras ficaram muito decepcionados. Mas aqui vai acontecer muito isso. Se a Costa Rica, por exemplo, for eliminada, vai dar a mesma coisa. Os caras lá param a cidade, o técnico da Costa Rica, onde desceu da concentração para dar autógrafo, entregar flâmula para jogador, para torcedor e tudo. Depende de cada seleção, né? E a visibilidade. De cada depende do tamanho de cada um. De cada um. O Brasil não tem como fazer isso. O Brasil, como é que o Brasil vai... Né, faz um treino lá com 300 mil policiais, mesmo assim ainda invadem e tem tudo aquela... E depois depende de cada seleção também. A questão cultural, né? De cada um também. O europeu, ele é muito mais dado a comemorar a vitória do que enaltecer fracasso, né? Também. É a mesma coisa que os americanos. Eu acho que os americanos lá, eles queriam o jogo da seleção, não lembro o que eles jogaram.
E o feriado, né? Eles até queriam feriado, quiser que o Obama parasse, mas segundo lugar para eles lá não adianta também, né? Eles não vão estar comemorando. Se bem que no futebol, que como é o terceiro, quarto esporte deles lá, é capaz assim, de... Seleções como o Brasil, Alemanha, Holanda, seleções de ponta que conquistaram vários títulos, para eles o que importa é o título. Agora, seleções menores, por exemplo, a Costa Rica, ela já ganhou um troféu, tá nessa fase. No lucro, já. Então, são comemorações diferentes, porque... Tá fazendo história, né? Nunca chegou numa quarta de final. O Chile perdeu pro Brasil da forma que perdeu, que foi nos pênaltis, e toda a torcida chilena, o próprio, como eu falei, repito, o presidente, todos elogiando a seleção e valorizando até onde o Chile chegou. Foi oitavas de final, foi com bravura, né? Mas digamos que o Chile é o mais europeu dos sul-americanos aqui, né? Em termos culturais, em termos de... Assim como tem condições, né? Eu não achei interessante a postura do técnico do México, que fez um gol, se retrancou, tomou 2 e depois foi dar entrevista botando a culpa no juiz, dizendo que aquilo ali tá errado. Eles pararam de jogar bola. Fizeram o gol e aí... e depois uma equipe que está perdendo de 1 a 0. O México foi outro que tirou um atacante para botar um volante e trouxe a Holanda para cima, né? Em compensação, o técnico holandês... É isso que você está falando, né? O técnico holandês, que eu acho que é um dos melhores, talvez o melhor técnico que está aí, dos... Quantos jogadores que se leva para a Copa? 23. Ele já usou 20. E esse cara que ele botou contra o México não tinha jogado ainda. O Contelar? Daí tu quer que eu saiba demais também. É verdade. Foi o cara que deu passe de cabeça pro 10 lá, dar aquele chute, e foi o cara que bateu o pênalti. Então vê que muito interessante isso aí. Enquanto o México parou de jogar, que estava contente com 1 a 0, a Holanda foi lá, e se foi ou não foi pênalti é uma outra questão. Mas isso é uma outra coisa preocupante do Brasil, que o Brasil, o Filipão, olha para os lados, não tem muita coisa para mudar na seleção, né? Em termos de jogadores, vai trocar o Oscar pelo William, tu não tem muita... e sendo que ele tirou o Van Persie para botar esse cara aí. Mas o Van Persie estava liquidado, né? Não, tudo bem, mas... Uma da tarde o nego não consegue jogar muito bem. Né? Mas que a gente, como torcedor, sempre que um jogador é substituído, a gente já leva em conta, tá mal no jogo ou vai mudar o esquema. Não. Muitas vezes a gente não sabe o jogador, na boca pequena, pede para sair, ou tá mal, ou tá cansado, ou tá mal fisicamente no jogo. Entende? Nem sempre a mudança é por questão tática e técnica. Às vezes é por necessidade de... Nessas 2 partidas que teve prorrogação, no caso do Brasil e da Costa Rica, ontem não notável que os caras chegaram no segundo tempo da prorrogação. Agora, apesar de tudo que aconteceu direito, né? No jogo do Brasil, se tivesse que haver um vencedor, seria o Brasil. Porque o Brasil jogou um pouco melhor. O Brasil jogou... Vou discordar de ti. Não, tudo bem. Vou discordar como eu discordei contigo fora do ar aí há pouco. Sim. Porque o Chile foi melhor. Qual foi a bola do jogo? A bola que o Júlio César defendeu. Depois que o treinador chileno mexeu, e muito melhor que o Filipão, não que o Filipão tenha mexido errado, com o esquema do Filipão não está conseguindo jogar. Acho que ele tem que abandonar o esquema, de repente fazer um 4-4-2, fazer um ataque que tem defesa e tem ataque. Porque ele tirou o Vargas, botou um meia, e ele conseguiu que o time dele tivesse uma supremacia no segundo tempo. No meio de campo, né? No meio de campo, tocando a bola, e até criou a bola do jogo. E acabou aí sim o Júlio César defendendo aquela bola embaixo, que eu acho que no jogo, empate justo, mas até o México podia ter sido vencedor. O Brasil concluiu mais que o México. Mais o primeiro tempo. Sim, o goleiro do México, do Chile, fez muito mais defesas importantes do que o do Júlio César. O Júlio César fez uma defesa e o Brasil levou uma bola no travessão. Se você olhar a prorrogação, o Chile não abdicou de atacar. O Chile priorizou ter posse de bola. Por isso que eu acho que o Brasil, independente de tudo, mereceria, se tivesse que ter um vencedor, o Brasil. Porque na prorrogação, o Brasil foi para cima do Chile. Se foi organizado ou não, é outros 500. O Chile não criou nada na prorrogação. Deu aquele chute, cadê um chutaço lá no travessão, mas foi o que criou o Chile. Mas eu acho que quando chegou na prorrogação, também que o gol do já Chile, estava pensando em ir para os pênaltis. E lembro também que o gol do Chile foi criado por um erro do Brasil. Não estou querendo dizer que o Brasil jogou bem. Eu estou dizendo que, sim, que o jogo... É que dá a impressão que o Chile foi muito bem, porque o Chile teve mais posse de bola. O Chile parece aquele time de futebol de salão, né? Jogadores que ficam muito com a bola, mas, assim, na real, não criaram chances de gol. O Júlio César fez uma defesa. Mas na real eles botaram o nosso meio de campo na roça. E o goleiro, nós temos que entender, e o goleiro do Chile fez várias defesas. Que o Brasil está jogando em casa. Sim, concordo. Mas é uma pressão também, né? Isso, mas é um peso, para o adversário.
Logicamente que a nível de seleção não se tem tanto isso, digamos assim. Mas é contra o país anfitrião. Que a responsabilidade de vencer era do Brasil, né? O negócio é o Não seguinte, do o Chile. Brasil entrou em campo contra o Chile já primeiro com um discurso bem já antecipado do técnico Luiz Felipe Scolari em relação Ele valorizou ao Chile. muito o Chile. Ele já falou isso em 2012, ele falou em 2013 e ele falou agora em 2014, antes de começar a Copa, que ele não queria um confronto com o Chile. Não sei porquê, ele falou de todas as... Tava se vacinando. ele estava se vacinando, ele já imaginava alguma coisa nesse sentido, mas aí eu acho que ele não imaginava, por exemplo, uma Colômbia que vem forte, não imaginava a própria Costa Rica, e eu acho que o Brasil passa pela Colômbia, tranquilo, mas só que aí é o seguinte, chega vacinado, já chega cheio de discurso, e com um time que não está jogando, o Brasil não está jogando nada, né? O scout feito pela televisão ontem, e até a gente tem não querendo fazer propaganda, a melhor transmissão de todas é a da Fox, né? E os caras fizeram um scout que de 90 minutos, bola rolando, o Brasil meteu 28 ligações diretas. 28 chutes de trás para frente. Aí não tem Fred que aguente receber bola do jeito que recebeu, não tem Hulk que aguente. Como é que a bola vai passar pelo Neymar se não tem trabalho de meio de campo? A gente sabe que de frente, indo em direção ao gol, ele joga e joga muito. Né, apesar de ter levado uma pancada. Tava descontado. E outra coisa, Neymar, né? A seleção não vem treinando, né? É uma coisa que tá todo mundo, tá aquela festa, tá aquele negócio. Só que tu não vê na outra seleção. Eu sei que treino às vezes pode até maquiar muita coisa. Eu sei que coletivo também não. Só que é o seguinte, na Copa anterior, nas duas outras Copas, tu ligava a televisão de tarde, os caras estavam transmitindo o jogo, transmitindo o treino. Não tem isso porque a seleção não tá treinando. A seleção não tá tendo trabalho, não tá. E não é eu que tô falando, né? Porque eu não tô lá. É quem tá trabalhando lá. E a imprensa séria que tá lá. Tem muita imprensa que vai lá, tem muito, né? O pessoal do Rio e São Paulo, que é muito do oba-oba. O pessoal que tá aqui de lá diz. Não existe o trabalho. Quantos jogadores cara? titulares do Brasil jogam no Brasil? Eu acho até que não tá treinando para preservar os jogadores. O Fred. Quem mais? Medo de se machucar. Tem mais o Vitor. Não, titular. Quem é que joga no Brasil? É só o Fred. Né? Então, os jogadores que estão jogando na seleção são jogadores que jogam na Europa, e é exemplo dos outros times, das outras seleções, foi final de temporada. Eu acho que você treinar, eu acho que o que foi feito. Você tem que fazer... Eu vou discordar de novo de ti, não, porque mas você vai jogar um jogo daqui a uma semana e tu não vai treinar, não. Vai fazer joguinho, tem que fazer coletivo, não tem equipe. Não tem equipe. O Brasil tem... Taticamente, o Sampaoli deu um banho no Filipão. É que, tecnicamente, eu vou te falar uma coisa. O Vargas é um jogador que não serve o Brasil nem de quinta opção. Nunca tu ia convocar um Vargas no Brasil. E ele é titular do Chile e chega aqui e dá um pau em nós. Porque, tecnicamente, nós temos 2 zagueiros melhores do mundo, um goleiro que está comprovado agora como é muito bom, um lateral do Barcelona, o outro é do Real Madrid. Nós temos, apesar da safra não ser muito boa, digamos assim, nós temos Romário e Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, nós temos o Neymar diferenciado, nós temos o Fred que é um matador, mas que não está bem, mas nós temos ainda um potencial. Mas infelizmente o nosso time... O conjunto tá feio. Não está conseguindo jogar. E eu boto essa conta conta um pouco do Filipão. Eu boto toda porque ele está Filipão. investindo num esquema que deu certo na Copa das Confederações, mas infelizmente em 4 jogos agora não tem dado certo. Por isso que eu penso que ele poderia tentar mudar isso. E sabendo que também os adversários... Mas tu não acha, Sadi? E com isso treinando. Agora não pode não treinar. Mas porque eu vi o pessoal da treinando. Rádio Gaúcha, eu tenho que ouvir, por isso que eu ouço a imprensa, como a Rádio Gaúcha, que diz que estranhou que teve até um coletivo na seleção. Já chega na época do Parreira, que os caras faziam chute a gol caminhando. Porque estão consagrados, Cafu, Roberto Carlos, e a França veio e atropelou nós caminhávamos em campo. Mas e tu os não caras corriam. tu não acha que... Tu acha que a Alemanha não treina? Tu acha que a Alemanha vem pro Brasil aqui brincar, lá naquela ilha que eles estão a 40 graus? Tu vê que os caras treinam, velho. Não, eu acho que jogador consagrado não tem que treinar. Eu acho que eu não me fiz entender. O que eu quis dizer é assim, ó, nós chegamos agora nas quartas de final, você tem que fazer coletivo para tentar definir que time tu vai usar, se não tem um time ainda feito. Então eu acho que houve um erro na preparação da equipe, porque nós não temos uma equipe confiável, uma equipe de qualidade. E não vai ser num coletivo de uma semana que você vai arrumar o Brasil. Ao contrário, na preparação nós tínhamos time. Porque nós vencemos a Copa das Confederações. Mas há 2 anos. E foi mantido o esquema, mas ele não tá dando certo. Tá, tem que treinar pra achar a solução. Sim, aí que foi Se tu não treinar, tu não acha a Aí solução. eu acho que foi um dos erros do Felipão. O problema é que ele nós não procurou disputamos manter a família dele da Copa das As Confederações. equipes que vêm, elas vêm com uma eliminatórias nas costas, ela vem com um peso de
aquela coisa da disputa, da competitividade. O Brasil não passou isso. O Brasil passou isso na Copa das Confederações. Foi um jogo em casa, naquele jogo estranho contra a Espanha, né, com toda aquela ebulição, e se ganha, não ganha, aí daqui a pouco não vai ter Copa. Mas, Mauro, os amistosos de preparação e na Copa das Confederações nós tínhamos uma equipe. O Mano Menezes não conseguiu fazer uma equipe, o que o Filipão fez. E ele chegou com um grupo montado com uma ou outra alteração. Por exemplo, eu acho que o Robinho devia ter sido convocado. Talvez o Ganso, para ter uma opção diferente no grupo. Porque tu não tem opções, tu olha pro banco e não tem quem. Infelizmente o Jô não pode jogar na seleção. Sentiu, jogou e aí? O Filipão deu uma oportunidade. Porque ele era bom de cabeça, alto, mas ele estava tropeçando na bola. O Daniel Alves, o Daniel Alves é uma decepção para mim. Ele já não tinha sido na outra Copa também. No jogo de sábado, pelo amor de Deus. É uma posição também que está vulnerável. É que é duro. Tu quer ver uma coisa? A gente que viu Copas do Brasil com o Romário, com o Adriano, com o Ronaldo Nazário, e nós ir para essa Copa com o Jô e Fred é duro. Então o Brasil está indo em questão de centroavante muito mal. Né? Várias seleções aí que estão na Copa têm centroavantes e atacantes melhores que o Brasil. E aí o que ocorre? O Brasil fica muito dependente do Neymar. É verdade. A gente vai para um intervalo que é rapidinho, mas você não sai daí que o nosso Zona do Agrião volta já já. O Zona do Agrião está muito bom. Lembrando que tem o lançamento da camisa 3 lá do Ninho do Falcão. Conrad, o seu distribuidor Ford Caminhões, ali no Desvio Risso, e também Forte Vidro no bairro de Lázaro. A gente já volta. How many times, how many miles, how many stories to tell? I see the world through windows. Chegou o novo cargo extra pesado 2842. Força para carregar mais do que você imagina. Forte Vidro, pronta para atender o setor moveleiro, arquitetos, vidraceiros, decoradores e você que necessita de vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros. Possui máquinas de lapidação e bisotê para vidros retos, redondos e modelados. Furação de vidros, tampos de mesa, cachepôs, espelhamento de aparadores e caixas, espelhos decorativos e muito mais. Produz também vitrais geométricos em chumbo. Rua Presidente João Goulart, 671, de Lázaro. Fone 3025-5785. Garantir a preservação da ordem pública, a segurança e a proteção da população. Esse é o compromisso do 12º Batalhão de Polícia Militar. Presente no dia a dia da vida de nossa cidade, a Brigada Militar está pronta para servir, cuidando com dedicação do bem-estar de todos e garantindo uma cidade mais tranquila. Brigada Militar, a força da comunidade. A revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. Estamos de volta com o nosso programa Zona do Agrião aqui pelo canal 14 da NET, a TV Caxias. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que o nosso programa vai para Conrad, o seu distribuidor Ford Caminhões na RS 122 no Desvio Risso. Tem que anotar o telefone lá da Conrad Caminhões, é o 4009 4000. Forte Vidro, que atende o setor moveleiro, tem vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros. Arquitetos, vidraceiros e decoradores. Fica lá no bairro de Lázaro e o fone é o 3025-5785. E também o Ninho do Falcão, que em breve terá o lançamento da camisa 3 do Caxias. E aí, pessoal, a gente estava conversando então que a seleção brasileira anda chorando um pouquinho demais da conta, né?
Mas isso vai de cada ser humano, né? Cada jogador tem um sentimento. Não, a gente eu respeito. estava falando ali da situação, por exemplo, do capitão que Do Thiago Silva. estava chorando enquanto todo mundo, ele se isolou, ele é o capitão, se isolou do grupo, tava... Mas de repente Apesar de eu dele. aceitar o choro do Júlio César antes do jogo, porque eu acho que ele carregou uma cruz muito grande, Exato. a seleção tem que parar de chorar. Porque eles estão como profissional. O profissional não pode chorar dentro do gramado dessa maneira. Porque isso aí demonstra um sinal de fraqueza. Eu vou falar pra vocês, se o Júlio César não defende os pênaltis, ele ia sair como frangueiro e chorão. Porque não estava preparado psicologicamente para defender. Então você tem que ter uma postura antes da competição. Então isso, a gente entende que são meninos jovens de 24, 25 anos, 28, que estão carregando um peso muito grande por estar jogando a Copa do Brasil. Mas essa parte demonstra uma fraqueza psicológica. O profissional chorar tanto antes de estar na competição. Entendeu? Não é porque tu grita o hino que tu tá concentrado no hino. Então, são coisas que a gente não sabe aonde vai sair. Mas essa parte de chorar, eu acho que tem que haver lá uma conversa para ver se eles mudam essa postura. Porque eu digo, como o resultado foi bom, passou. Agora, se perde, se o Júnior não defender um pênalti, sabe que eu fico... era chorão e frangueiro. E tu imagina o Thiago Silva, que se afastou do grupo, capitão do time, se afastou do grupo, sentou no chão lá, derrotado, e chorava que parecia uma criança. Isso que o jogo não tinha terminado, que nós tínhamos a possibilidade de passar de fase, que nem o Chile. Aí a gente tem que pegar o exemplo do Zagallo, naqueles pênaltis que o Taffarel pegou contra a Holanda, que ele chamou um por um com força e diz, nós vamos passar, nós vamos chegar, porque é o momento do líder. Então aquela conduta do Thiago é errada como um capitão. Mas como a vitória encobre os defeitos, e a gente só vê o que ganha, por isso que o Brasil, eu não sei outros países... Digamos, muito errada como capitão, né? Ele deu uma demonstração de fraqueza psicológica muito grande. Depende. Agora ele não tinha que ter cobrado um pênalti até só abrindo um parênteses. Ele era cobrador, mas não deixaram. Não deixaram. Acho que botaram a Vivi para cobrar no lugar dele lá. O Davi Luiz cobrou. E a Vivi errou, né? Eu queria dizer uma coisa. Depois de tantos erros para passar, eu nunca vi um acerto tão grande que nem esse Arangues, aí esse Arangues para jogar no Brasil. Porque esse joga muito e o pênalti que ele chutou faz anos que eu não vejo nenhum. Eu também ele deu uma paulada. Ele tá uma paulada. O cara é incrível. O cara é uma paulada. E o Internacional foi esperto, que comprou antes, né? Foi incrível, foi incrível. Aquele pênalti foi absurdo. Só abrindo parênteses do hino, ficou feio, né? Que os chilenos, quando terminou a música, eles cantaram... A vaia do hino do Chile? Aquilo ali eu vou te dizer uma coisa, chegou né? no fim do jogo, eu digo, sabe de uma coisa? Se nós perder pro Chile é castigo. É verdade. Vai deixar de ser grosso, burro, povo ignorante. E outra coisa, o pior é isso. Mas não tinha Zé Povinho no campo. Não tinha Zé Povinho. Mas o pior é isso. É isso que eu ia te dizer. Não era arigó, não era gente que sabe que... Não, mas não estou me referindo a isso. Quando eu me refiro a Zé Povinho é na cultura. Os caras, pode ser filho de papai, mas aqui, ó, vaiar o hino porque, pelo amor de Deus. Tá, mas então se quem paga R$300 por um ingresso tem um nível cultural que sabe que nós devemos... Não, o dinheiro não é cultura. Não, mas tudo bem. Mas dá possibilidade. Ou tu vai dizer que o pobre é igual ao rico? Não, tudo bem, mas essa mania de dizer que dinheiro... Vai discordar de mim o programa inteiro? Eu não discordei de ti. Tem possibilidade de pagar... Que é igual o rico e o pobre? Aquele cara que tem Eu quero dizer que o pobre ele pode ser muito mais inteligente, mais intelectual do que o rico. Ficou feio. Mas na questão porque eles fizeram a mesma coisa que o Brasil faz. Acaba a música, eles ficam cantando. Mas é isso que eu tô dizendo, eles estão com um problema interno lá, que é aquela questão que eu já falei aqui a parte política, que eles levaram para o futebol. E aí, assim como o Brasil, né? Porque se você for notar, o hino do Chile, ele foi maior. O hino do Chile foi maior do que o hino do Brasil. Ele foi estendido, o hino do Chile. E a torcida foi cantando até aonde estava ouvindo, e tu pode notar. E o do Brasil não, o Brasil parou e a torcida continuou. E outra coisa, esse negócio de chorar dentro de campo, e tem que deixar para torcedor chorar, né? Não tem que estar... jogador E outra coisa, não ganhamos nada. O Júlio César deu uma entrevista como se já tivesse ganhado a Copa do Mundo, não ganhou porcaria nenhuma. Ainda tem pela frente da Colômbia, que eu não sei se... Eu acho que passa, mas vai ser mais pela torcida. Né? A avaliação é de que o torcedor lá... Vai ser um jogo melhor com a Colômbia do que foi com o Chile. Porque vai abrir, né? Não tem tanta marcação, a Colômbia não tem tanta pegada. E os caras vão jogar e o Brasil vai ter que achar. Agora, o Chile veio mais pra pancada e pra sair no contra-ataque. É que a gente jogou 4 jogos e não jogou bem nenhum. E tá vivo na Copa, então tu não sabe, depende muito do rendimento do Brasil.
A gente não sabe o que, que o Filipão vai conseguir. Por exemplo, o Luiz fazer Gustavo, quem é que vai melhor. entrar no lugar dele? Ou ele vai manter o que jogou, vai botar Paulinho. Ramires acho que vai virar titular. Deve ser. Ramires periga jogar 2, jogou esse, foi bem, vai jogar o próximo e periga não sair mais. E o Fernandinho, Entendeu? ficaram naquela de Fernandinho e... Mas daí tu vai ter que tirar um atacante. Tu pode jogar com Neymar e Hulk. Tem que colocar, tem que colocar 4 no meio. Tem gente que diz que ele pode jogar também com o Henrique, aquele na frente da zaga, como se fosse um primeiro volante ou um terceiro ou zagueiro. adiantar o zagueiro daí e colocar pra mim ele não é nem no pé, é tiro na cabeça. Mas o problema não é ali, né? O problema é no meio pra frente. Do meio pra frente. Do meio pra Do meio ali, pra eu acho que trás, ali a gente tá bem. ali não tem muito problema de... Eu ouvi falar que pode se colocar 3 zagueiros aí também. E outro que me surpreendeu, por exemplo, o Davi Luiz, esse aí é um cara, como é que eu vou te dizer? Tu pode ver que ele é um cara firme e determinado. Ele não chorou, bateu o primeiro pênalti, que é o pior pra bater. É o pior. É o da obrigado. E bateu bem, foi lá, botou a bola e não quero nem saber também, né? Não, ele é o menos, com perdão da palavra, cagão. Menos cagão. Depois tu corta lá. Obrigado. Menos cagão. E outra coisa, e se é pra chorar, tem que chorar mesmo, né? Como diria o Gaúcho da Fronteira, não adianta chorar pouco com o nariz cheio de ranho, né? Então... Mas tem que cuidar onde chora, então, né? Que vai que chora naquele lugar lá, chora naquela expressão aí. Então não adianta, né? Assim, a emoção Só vamos lembrar uma coisa muito importante. Olhando o rendimento da seleção, o Sadi acabou de dizer que o Brasil não fez nenhum jogo bom e não fez mesmo. Mas como a Copa do Mundo é um torneio, nada impede que o Brasil chegue lá na final e ganhe. Por quê? Porque é jogo a jogo. Se fosse um campeonato de ponto corrida, eu não apostava nenhuma ficha no Brasil. Porque não está rendendo. Estaria perdendo para não está rendendo, Holanda. não estaria fazendo pontuação. Tanto é que o Brasil ganhou 2 jogos em 4. Então a campanha do Brasil hoje seria o quê? De 8 pontos em 12. Perderia para Costa Rica, para Colômbia, mas como é um jogo de mata-mata, é um torneio estilo Copa do Brasil, entende? Nada impede que no próximo jogo tu indo mal, tu elimine nos pênaltis. Né? E aí tu acaba sendo campeão sem... Tá, mas tem algumas coisas que justamente isso, Preto, eu concordo. Quer dizer que o futebol é assim na Copa do Mundo. Exatamente. Aí que tá, que eu concordo contigo, que acontece, que a gente vê na Copa do Mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo que agora vem na minha cabeça rapidinho. Ficou Costa Rica e Grécia, né? Que, por exemplo, o Chile passaria na minha opinião, passaria pela Costa Rica e pela Grécia, fácil. O Chile, para mim, é uma seleção muito melhor. Então, e o México também. E o México também. Então, exatamente, era isso que eu tinha me esquecido. Chaveamento diferente. Como tu tem que fazer o sorteio e vai cruzando ali, acaba que pega uns times tipo o Chile, ficou fora, o México e Holanda. A verdade é que, sem desprezar ninguém, o Brasil tem, pelo tamanho dele, somente a Alemanha para chegar na final. Se der tudo certo. Porque, com todo o respeito ao Chile e à Colômbia, nós não precisamos jogar tanto para passar por esses dois. Mas da Alemanha, daí nós vamos ter que apresentar uma coisa... Se nós jogar mal com a Alemanha e tomar um 2-0 da Alemanha, é praticamente impossível a gente conseguir superar a Alemanha. Mas a Alemanha e a Argentina... Mas tudo indica que vai dar Alemanha e França, né? Que vai... Não. A Alemanha veio pro chave do Brasil. O Brasil só enfrenta a Alemanha na final. O Brasil? Não, na semi. Na semi? É na semi. Mas não cruza então, antes a Alemanha e França? Pode cruzar. Argentina ou Holanda, não. Uma semi seria Brasil e Alemanha, a outra semi seria Argentina e Holanda. Isso aí. Pretensamente, né? Exatamente. E outra coisa que eu acho que nós temos um grande problema aqui no Brasil... É que eu acho que a França está tão bem, a gente não fala da França, eu acho que a França está muito bem. E a Alemanha, os 3 melhores. Está muito bem. Ela enfrentou a Nigéria hoje, né? Agora, olha aqui, ó. Essa história também, eu acho que dentro da seleção, lá dentro dos jogadores da seleção, no fundo, todos eles acham que a Copa já está ganha. Quem? Os jogadores brasileiros ali, porque... Não, isso Pelo contrário. Não, porque a Copa é no Brasil, porque não sei o quê. Que pepino que nós vamos arrumar para nós. Eu acho que eles pensam... Eu acho que eles estão até menos confiantes. Foi bem lembrado pelo Preto que a gente está gravando o programa, agora são 10h20 da manhã e a França já jogou, a França com a Nigéria. E a Alemanha e a Argélia. Então, tudo indica que passou a França e a Alemanha. Estamos dando um chute, né? Mas a gente não sabe. Vão ser 2 jogos duros. Eu acredito que os jogadores do Brasil, eles estão chateados com o seu rendimento. Eles sabem que, apesar de não ser uma equipe brilhante, nós podemos jogar mais. Eles sabem que estão devendo pro povo. Alguma mudança de esquema, alguma coisa que cabe ao treinador encaixar. Não puxar da cartola alguma coisa, né? O Filipão troca bem, acho que ele tá trocando certo, ele botou o Williams, bateu o pênalti. Mas ele é meio teimoso, né, cara? Filipão, mas ele tá trocando, por exemplo, o Filipão jogou pra cima na prorrogação, porque quando ele botou o Williams... Na prorrogação só deu Brasil na prorrogação. Ele não podia trocar, porque ele podia machucar um jogador.
E aí você fica com um jogador a menos, faltando 10 minutos da prorrogação. Aí tu entrega o ouro. Então tu tem que segurar. Tinha 2 trocas já. Que foi o Jô, que ele arriscou tirando o Fred, e o Jô fracassou. Aí não é culpa do treinador. Mas eu acho que ele não arriscou, acho que o jogador. Fred não tinha condição de continuar. Não, mas ele podia ter feito outra troca. Ah, sim. Ele apostou no outro atacante. Podia ter botado um Bernardo. Isso, ele apostou num jogador alto. Mas o jogador fracassou. E uma alteração por lesão com o Fernandinho saindo. Sim. Ele não pôde trocar mais. Faltando 15, ele jogou pra cima. Ele tirou o Oscar, que teve a tarde inteira pra jogar e não jogou bem. E jogou o Williams pra tentar fazer ele botou e o bateu Williams um pênalti. prorrogação. Porque o Williams bate bem na bola, bate a bola parada depois que entra. Só que errou pênalti. Aí não é culpa do treinador, é culpa do jogador. E também não jogou nada. É outra opção que tá fracassando. Então o grupo tá fracassando em algumas posições e o treinador acho que tem que arranjar uma solução melhor. Um outro detalhe que eu acho que é interessante a gente observar nessa Copa aí, isso aí até é uma questão mais da parte da Globo, da imprensa em geral, né? Mas especificamente da Globo. Tudo gira em função do Neymar. Tudo gira em função do Neymar. Então a seleção brasileira é o Neymar e os outros. Sabe? O resto tudo é coadjuvante. Eu acho que um tipo de tratamento dado dessa maneira dentro de um grupo de atletas não cai bem. Embora o Neymar pode ser um cara legal, pode ser simpático, pode ser o que for. Mas isso vai deixar um ou que outro lá, sabe, com uma mágoa dentro, com uma coisa... Porra, entende? Não é... Mas, não. Pero, assim, ó, vou contar uma das nossas lá. Teve um jogo que o Lê fez 2 gols no Internacional de Porto Alegre. Sim, eu lembro. 3-1 pro Caxias aqui pra nós. E o Lê, que era um menino do Júnior, tinha feito 2 gols. E o nosso treinador era o Chamusca. Aí na capa do Pioneiro tava: Lê, decide a parada, Lê faz a diferença. O que o Chamusca disse? Não te engana pela capa. Porque quem fez toda a jogada foi o Cláudio, quem segurou o jogo foi o Jairo, e quem fez isso, tu só botou 2 pra dentro. Então tu abre teu olho, que a imprensa, como ela bota, ela é muito, a imprensa então, é muito imediatista, né? Mas acho que aí cabe a parte interna. Mas acontece o seguinte, que aí tu vê o Neymar, o que é? Deve ser Nike por trás, deve ser... patrocínios fortes. Mas isso aí também em relação ao Messi é a mesma coisa, ao Robin. Eu acho que todas as seleções aí que tem um cara acima da média. Não, mas nenhuma por exemplo, imprensa é tão individualista como a nossa. Não, mas por em relação exemplo, a criar ídolos. Eu já falei isso. Se vive. A semana que a Argentina. O Messi não é culpa dele. Nós não podemos comparar o Messi com o Neymar, né? A semana que a Argentina teve em Porto Alegre, nossa, o que a RBS fez pro Messi. Né? E a frente de hotel e torta, sabe? Por quê? Porque ele é o... Mas o Messi é o Messi, já o Neymar ainda não é o Neymar. Tá, mas o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Não, foi um fiasco. Olha o que é. Mas aí a parceria é ruim e ele tá valendo. E até antes da Copa se fazia uma avaliação de dos 3. Né? Mas tem soberba. O Cristiano Ronaldo tem soberba. É vaidoso. O terceiro gol da Alemanha, ele tirou a faixa. Só que no jogo que a Portugal precisa fazer 3-1, ele teve 2, 3 bolas pra fazer e não fez. Saiu com cara de cachorro da Copa, o Cristiano Ronaldo, com aquele topetezinho dele. Eu acho ele muito... se achou mais que Portugal, mas ele teve bola... Eu vi o jogo. Ele teve 2, 3 chances pra fazer 3-1 e o goleiro pegou. E aí também... ele também ficou com cara de cachorro. Mas uma coisa que está se comprovando, aquilo que se agora ele caía bem no lugar do Fred, da Copa, antes da Copa era de que o cara melhor abastecido e com melhor companhia era o Messi. E está sendo, né? Dos 3. Porque o Cristiano Ronaldo, quem é que jogava com ele? Ninguém. O Neymar está se provando que ainda está se procurando quem vai jogar com ele. E agora já a Argentina... Embora o Agüero ainda... Di Maria... É que na verdade, assim, ó, Di Maria joga muito. Se nós for ver, pô, a gente viu o Oscar jogar muito mais futebol do que está jogando. Muito mais. Não está jogando. É outro que está com medo. A gente viu o Paulinho surgir aí no Corinthians, depois foi para a Europa, jogando muito mais, não está jogando nada. O próprio Neymar rendia mais na Copa das Confederações, também não está rendendo. Quer dizer, nós temos jogadores que rendessem 20%, 30% a mais do que eles estão rendendo, já ajeitavam... Né? Eu acho que nem é tanto questão de escalação. A questão é que o momento técnico dos nossos jogadores, de quem a gente esperava muito, não estão dando nada. Qual é o jogador que mais tomou pau na Copa? Neymar. Tu diz de Neymar, falta? Né? Sim. Neymar. É que ele centraliza muito o jogo para ele, não, né? Mas acontece o seguinte, né, meu? Ele não tem pra quem passar a bola. Teve 2 jogadas que por ironia, o jogador mais contestado. Eu fui um que falei aqui, eu não sou oportunista e eu gosto de lembrar as coisas que eu falo. Eu me indignei quando convocaram o Fred e o Júlio César. Falei aqui, lembram? Que eram ex-atletas.
O melhor que está se saindo é o Júlio César. Bem rapidinho, o Neymar, em 2 jogadas que ele disparou pelo lado esquerdo, ele chegou na área, ele olhou pra área, não tinha ninguém. Tinha 3 jogadores, tinha 3 jogadores do Chile, ele vai fazer o quê? Ou recua ou ele bate. Aí bate... Complica, né? Não tem... Ele já fez um de sorte dele. Eles não conseguem raciocinar. Aquele... Né? Oxalá, semana que vem nós estejamos aqui falando da semifinal, né? Com certeza, com certeza. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Isso aí. Chuchu, Sadier, Preto, Pierutinho, Carlinhos, Cabelo, todo mundo, Luciano. Nosso Zona do Agrião está chegando ao fim. Você fica com a programação da TV Caxias e, se Deus quiser, semana que vem a gente volta. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau. Zona do Agrião. Apoio cultural Conrad, o seu distribuidor Ford Caminhões. Telefone 4009-4000. Forte Vidro. A revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. How many times, how many miles, how many stories to tell? I see the world through windows. Chegou o novo cargo extra pesado 2842. Força para carregar mais do que você imagina. Forte Vidro, pronta para atender o setor moveleiro, arquitetos, vidraceiros, decoradores e você que necessita de vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros. Possui máquinas de lapidação e bisotê para vidros retos, redondos e modelados. Furação de vidros, tampos de mesa, cachepôs, espelhamento de aparadores e caixas, espelhos decorativos e muito mais. Produz também vitrais geométricos em chumbo. Rua Presidente João Goulart, 671, De Lazer. Fone 3025-5785. Madritex Camisetas Promocionais. Visite nosso site www.madritex.com.br. Fone 543268 1268.